Olá, internautas do Portal Webterra, dando continuidade aos episódios do Webterra Podcast. Hoje nós vamos falar de Rotary Club, nós vamos contar também um pouco sobre a vida de uma figura ilustre aqui de Montes Claros. Hoje aqui comigo no estúdio, Felicidade Tupinambá. Seja bem-vinda, tudo bem, Feli? Tudo ótimo, obrigado pelo ilustre aí, viu? A gente agradece, então, por você ter aceito o nosso convite para a gente poder bater um papo aqui bem gostoso sobre Rotary. Mas antes disso, eu gostaria de saber quem é Felicidade Tupinambá. Fique à vontade. É bem difícil, né? Assim, eu não gosto de falar de mim mesma, não, mas vou tentar. Bom, eu sou de Montes Claros, me orgulho muito disso, né? Eu cursei Direito, Administração e Jornalismo, fui funcionária pública na Codevasf por 41 anos, né? Estou aposentada agora e faço parte do Rotary desde 1992, portanto, 31 anos. Fui fundadora do Rotary Clube Montes Claros Leste, que é o primeiro clube a admitir mulheres em Montes Claros. Então, minha vida praticamente se resumiu a essas coisas. Não sou casada, sou solteira, venho de uma família com 4 irmãs, 4 filhas, né? 3 irmãs e eu, mulheres. Então, assim, é uma vida de trabalho, de dedicação, mas de muitas realizações e alegrias. Ah, que bom. E por falar em alegrias, nós vamos fazer então agora um jogo rápido aqui com a Feli. Antes da gente aprofundar no assunto de Rotary, eu gostaria que você falasse então uma palavra que resume a sua vida. Uma palavra que resume a minha vida? Isso. Acho que resiliência seria bom. Ótimo, resiliência. O que te motiva a não desistir das coisas que você assumiu até hoje? Eu sou persistente. Isso é bom. Muito. Quando eu determino alguma coisa como meta, só se for impossível, mas eu vou persistir e eu vou tentar chegar lá. A persistência leva a gente a lugares assim incríveis, né? Então. Um medo. Um medo? Eu não tenho muito medo, não. Não é uma palavra. Eu já tive alguns medos, né? Quando criança e tal, mas muita coisa superada. Então, ultimamente, eu não tenho nenhuma coisa que eu diria assim, eu tenho medo disso. Um sonho. Sonho? É viver uma vida tranquila, sem me arrepender de muita coisa. Acho que é um sonho possível até, né? Eu não tenho grandes... Eu acho que quem já chegou na idade que a gente chega, uma idade mais madura, você já não alimenta tantos sonhos, não, né? Você tem sonhos razoáveis, mas eu estou me dando muito por satisfeita com a vida, com as coisas até onde eu já cheguei. E pra gente então finalizar esse bate-papo, nesse joguinho aqui, tem algum desafio? Desafio? Isso. Não, algumas metas, mas não chega a ser desafio, não. Então, perfeito. Então esse jogo só foi para descontrair, então a gente vai começar a bater um papo agora sobre Rotary. Para iniciar então a conversa, o que é o Rotary e como ele chegou em Montes Claros? Bom, o Rotary é uma instituição mundial, né? Ele existe em vários países. Ele foi criado em 1905 por um advogado chamado Paul Harris, né? No início era ele, um alfaiate, um engenheiro de Minas, e ele sonhava juntar que esse clube, essa agremiação que ele criou, que congregasse mais homens e que eles pudessem, entre eles, trabalharem e promover o desenvolvimento da comunidade onde eles estavam, promovendo a paz, resolvendo os principais problemas da comunidade. E assim começou o Rotary, desde o início muito assim patriótico, né? Ele queria que as próprias pessoas resolvessem ao nível da comunidade deles os problemas existentes, né? E não esperar só que o Estado resolvesse aquilo. Então, ele começou pequeno, mas hoje ele existe no mundo inteiro e essa ideia cresceu. E dentro da ideia inicial de Paul Harris, os clubes teriam um profissional de cada área, né? Certo. E valorizando as profissões e tudo mais, no sentido de que essas pessoas juntas elas poderiam resolver
o problema da sua comunidade, né? E isso espalhou pelo mundo inteiro e hoje nós temos mais de 1 milhão e quase 200 mil pessoas no mundo rotarianas, né? Agora, como que isso chegou a Montes Claros é muito interessante. Em 1926, um pecuarista aqui em Montes Claros, o Niquim Teixeira, numa visita que ele fez a Chicago, ele conheceu uma nova forma de homens de bem reunirem, né? E ele achou aquilo muito interessante. Então, ele trouxe para Montes Claros. E aí começou o Rotary em Montes Claros, mas as dificuldades eram muito, porque só existia Rotary no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, a comunicação naquela época era muito difícil, né? E aí esse Rotary não prosperou. Em 1945, aí sim, o Rotary foi estabelecido em Montes Claros, que é o Rotary Montes Claros, né? Que já existe há 70 e tantos anos, estabeleceu de vez em Montes Claros e ele é o precursor dos outros clubes que vieram depois. Entendi. Então, uma ideia aí que esse agropecuário... Isso teve há muito tempo. Então, e o que me chamou a atenção na sua fala sobre o Rotary, então, é essa questão de trazer as pessoas que querem servir. E isso é importante, porque às vezes existem alguns problemas na comunidade que, se for aguardar, né, para o pessoal da administração resolver, acaba que vai demorar um pouco e tem coisas que precisam ser resolvidas com urgência, correto, Felipe? Você vai ver que as obras do Rotary, os projetos, eles são pequenos ou às vezes grandiosos, não importa o que eles sejam. O importante é que eles tenham, assim, eles impactem a área onde eles estão, o lugar onde que eles foram propostos, entendeu? Então, aqui em Montes Claros, por exemplo, a gente tem várias obras grandiosas do Rotary, como tem obras bem pequenas. O importante é que esses clubes trabalham diuturnamente em função de promover o melhor, né, dentro daqueles problemas que chegam até os clubes. Isso, se preocupar, né, com o desafio, o problema do outro também, isso é importante. Isso. Como que é a sua história, então, dentro do Rotary? Bom, como funcionária pública e tudo, eu fui convidada, né, que é um outro aspecto interessante. Ninguém entra para o Rotary porque quer, né? Tipo assim, eu quero ir para o Rotary e eu chego lá e não é bem assim. A entrada é sempre através de um convite de outro rotariano e isso é muito justificável porque a gente entende que só um rotariano pode reconhecer outro rotariano pelas atitudes, pelo comportamento. A gente sabe se vai dar certo lá dentro ou não, entende? Porque a gente já conhece as circunstâncias. Então, é justificável que seja por um convite mesmo, né? E aí, estava sendo criado em Montes Claros o primeiro clube de mulheres, admitindo mulheres, né? Em Rotary, porque até então não era permitido mulheres participar de um Rotary Club, né? Foi a partir de quando que permitiu, Felipe? 1989. Então, em 92, aqui em Montes Claros, você vê, Montes Claros está sempre na vanguarda, né? Então, foi criado o primeiro clube. Foi muito interessante porque tinha 17 homens e 17 mulheres. Mas aí todo mundo na cidade, pela novidade, falava assim, você está naquele clube das mulheres? Então os homens não ficavam muito satisfeitos, porque eles não eram lembrados. Mas era por causa da novidade, porque entre nós mesmos não tem esse problema, né? Sim. Os clubes hoje, tanto tem homens como mulheres, mas a tendência é crescer. Tanto é que nossa presidente internacional agora, a Jennifer Jones, ela é a primeira mulher a presidir internacionalmente um Rotary. Caraca. E a próxima já é outra mulher na Austrália, né? Então, assim, a gente vê que as mulheres estão chegando e mostrando a que vieram também. Ganhando espaço, né? Dentro do Rotary, né? Então, eu fui convidada para esse clube, né? Começamos a funcionar no Automóvel Clube, depois mudamos para a Casa do Rotariano, que é uma casa própria para todos os clubes em Montes Claros, e começamos uma história. E aí, no terceiro mandato, eu fui a presidente. Fui a primeira mulher a presidir um Rotary, um clube de serviço, aqui em Montes Claros, né? Então, para minha satisfação, eu já entrei para a história do Rotary, né? Porque sendo a primeira mulher a presidir um clube de serviço, para mim já é um bom parâmetro para a história que eu quero contar. E como é estar à frente, então, de algo tão importante? A sua posse foi em qual ano?
Minha posse foi em julho. As posses em Rotary sempre são no mês de julho. Assim, E o no mundo período inteiro? no mundo inteiro. Sim. É talvez a única instituição no mundo que muda toda a sua liderança, desde o presidente internacional até os presidentes de clube, todos os anos. Ah, sim, então é uma eleição anual. Anual, Ah, sabe? sim. Então, assim, talvez seja uma única instituição que faça isso sem prejuízo nenhum para as suas atividades. Porque o presidente que entra, ele continua a obra. Ele não tem essa coisa, como a gente está acostumado em outras administrações, de um entrar e desfazer tudo que o outro fez. Igual acontece, entende? por exemplo, em presidência, né? Sim, Em às vezes, prefeituras. né? Lamentavelmente, Isso. que não deveria ser assim. Deveria dar né? continuidade para o Então, progresso, né? então, em Rotary, a gente tem realmente esse bom exemplo, né? Que é praticamente uma corrida de bastão. Cada um passa o bastão para aquele que está entrando. Né? Então, minha gestão começou em julho do ano passado e vai até dia 28 de junho desse ano, agora de 23. É um ano inteiro de atividades. Né? E para os distritos, todo mês, todo ano, né, eles fazem também uma conferência distrital que reúne todos os clubes do distrito para comemorar aquele ano, os feitos, as realizações e já inspirar para a próxima gestão. Então, talvez nisto esteja o segredo da longevidade do Rotary, porque a cada ano ele se oxigena, ele se entusiasma e ele se prepara para mais uma etapa. Importante, então, destacar. Aqui em Montes Claros, então, nós temos os clubes do Rotary e em diversas cidades também de Minas Gerais. Geralmente, quando a gente está chegando em alguma cidade, a gente sempre vê alguns marcos rotatórios, né? Que aquilo mostra que naquela cidade, então, tem um clube ali do Rotary. E é muito interessante, Maurício, porque às vezes você chega numa cidade e você tem uma boa impressão quando você vê um barco rotário, né? Você fala assim, não, aqui tem gente do Rotary, né? Eu já ouvi isso de outras pessoas não rotarianas. Então, eu acho isso muito interessante. Aqui em Montes Claros nós temos 9 clubes, né, distintos. Temos uma Casa da Amizade, temos um Rotaract e um Interact. O Interact é o rotariano jovem, né? As crianças que vão de 12 a 18 anos. Já o Rotaract é de 18 a 30 anos. E depois de 30 anos ele pode vir a ser rotariano. Né? E recentemente está sendo criado o Rota Kid, que são aquelas crianças menorzinhas, né, até 10 anos, que fazem parte do Rota Kid. É muito comum no distrito. Eu estou falando distrito porque é a nossa divisão geográfica em Rotary. Tá? Então, em Minas, nós temos alguns distritos que alcançam Goiás, alcançam o sul de São Paulo, alguma coisa assim. Mas o nosso distrito ele é todo mineiro e vem de Belo Horizonte. Belo Horizonte pertence, né? É onde é a sede do distrito. Então, assim, compreende todo o norte de Minas, noroeste, tá? Então, são 94 municípios que pertencem ao Distrito 4.760, que é o nosso. Seria uma curiosidade. Então, se, por exemplo, vocês realizarem alguma ação, né? O Leste, por exemplo, que é o que você está na presidência, essa ação ela tem que atender somente a cidade de Montes Claros ou se surgir alguma, por exemplo, alguma emergência, vamos colocar aqui entre aspas, vocês podem atender, por exemplo, uma cidade vizinha? Ou tem que ser só na cidade que o Rotary está? Não, eu vou te dar um exemplo de uma ação Sim. que envolveu o norte de Minas inteiro. Sim. Tá? Uhum. Recentemente foi implantado na Santa Casa de Montes Claros, porque é um hospital de referência na área de neurologia e de acidente vascular, o Madre Teresa de Calcutá, que é um centro, né, com equipamentos do Rotary e tudo, para cuidar do AVC. Mas para isso acontecer, a população do Norte de Minas, todos, e os Rotarys todos da região, foram envolvidos no sentido de trabalhar também os profissionais que davam apoio a esse projeto, como enfermeiros, como o pessoal de hospital e tudo, porque você sabe
que o segredo nesse trato do AVC é o tempo que tem entre o acidente vascular e o tratamento. Exatamente. Então, 3, 4 horas ali pode ser fatal para quem tem esse acidente, É né? algo muito grave, de fato. Então, envolveu todo mundo nessa operação, né? Nessa ação, no sentido de dotar aqui em Montes Claros desse equipamento e que atende todo o norte de Minas, sul da Bahia e tudo mais. Ótimo. Né? Agora, tem projetos menores, eu poderia citar, pelo menos na minha gestão, 3 bons projetos que a gente fez e como que foi que a gente realizou Exatamente, isso, né? Agora, recente, né? Esses projetos, Isso, teve a doação recente. de materiais escolares. Nós fizemos um projeto de subsídio, porque alguns projetos são de iniciativa do Rotary, do próprio clube, Sim. e com recursos que ele tenha. Outros a gente participa de edital, né? Que são expedidos pelo Rotary. A gente vai lá, inscreve nesse edital e recebe parte do recurso para viabilizar aquilo. Certo. Me refiro, por exemplo, a esse freezer que nós recentemente doamos para o posto de coleta de leite materno no hospital universitário, né? Um bem que era muito importante para eles, porque estava sem espaço para guardar esse leite, porque o banco de leite do norte de Minas está instalado na Haroldo Torim e também é obra do Rotary. Exatamente. Né? Foi também uma ação, um projeto de subsídio equivalente que a gente instalou lá. Então, esse leite ele é coletado no HU, vai para lá, pasteuriza, depois volta em condição de ser doado, né, para as crianças subnutridas que nascem, prematuros. E, às vezes, esse leite significa vida mesmo, né? Isso é às porque vezes, não, a maioria. É a maioria. Né? É porque o HU, no caso, então, para quem não conhece, está nos assistindo, é um hospital universitário Clemente Faria que fica aqui na cidade de Montes Claros, que o atendimento dele é 100% SUS. SUS. Isso. Né? Então, aí tem projetos também, como esse que você citou, da campanha da doação do kit escolar, que é um projeto que foi criado desde o ano passado, dada a necessidade que a gente notou na comunidade, principalmente das famílias mais carentes, de ter esse material para o filho voltar para a escola, principalmente depois da pandemia, né? E aí a gente notou que esse projeto não devia ser só depois da pandemia, ele podia continuar porque ele tem realmente um apelo muito grande, ele tem um alcance interessante. E aí nós abrimos uma campanha na internet com um número de Pix, né, normalmente de um rotariano ou mesmo do próprio clube, né? Certo. E aí nós vamos pedindo entre as pessoas que a gente conhece, nossos parentes, amigos, colegas de trabalho, e a gente vai mobilizando todo mundo para doar isso. No final a gente faz as compras, faz o kit e a gente passa a distribuir naquelas escolas. Cada ano a gente tem um pedido a mais e há uma necessidade maior de aumentar esse número. Na primeira campanha nós distribuímos 200, nessa 300, e a próxima com certeza deverá ser de uns 500, porque já temos demanda de outros lugares que a gente precisa atender. Que inclusive uma campanha que é muito importante e também o que acontece? Nada melhor do que a gente instigar aquela criança que precisa daquele material a estudar. E depois, Maurício, às vezes, aquela ação sua pode estar mudando a vida de uma criança. Com certeza. O futuro de uma criança, a gente nunca sabe. Então, nós precisamos fazer pela educação, porque a grande transformação que a gente quer, pelo menos a que eu imagino, passa pela educação. Então, tudo que a gente puder fazer para proporcionar isso, eu acho que é justo, é válido tentar. E isso são os nossos futuros médicos, nossos futuros engenheiros e as demais profissões, né, Felipe? E a outra campanha que eu gostaria de me referir é essa que a gente entregou essa semana passada, lá São Vicente de Paulo, 2 monitores de alta tecnologia que foram comprados com recursos do clube, através do Baile da Felicidade. Você sabe, nós realizamos um leilão dentro do baile, onde a gente adquire dos artistas plásticos Montes Claros, eles doam ao Rotary. Muito bom. 16 obras por ano, 17 mais ou menos. A gente faz um leilão dentro desse baile e com esse dinheiro a gente faz obra social durante o ano inteiro.
E esse ano, então, nós resolvemos distinguir o asilo com esse material, porque é um equipamento muito de precisão e ajuda muito, porque num simples toque, o médico ou enfermeiro ele pode ter o estado do paciente inteiro na tela, como pressão, como temperatura, né? Todos os sinais vitais. Importantíssimo. Então, é muito importante para o acompanhamento, facilita, entende? Então, no asilo, por exemplo, nós temos 130 velhos, né? Idosos lá, residentes, 60% mais ou menos acamado, e tem uma fila de uns 250 esperando acolhimento. Nossa. Então, essa questão da velhice é muito triste, né? Falta muito ainda políticas que deem mais dignidade ao envelhecer, e a gente preocupa muito com essas coisas, né? Então, são essas preocupações dos rotarianos, entende? Então, eu acho que não é nada tão assim grandioso, mas necessário, sabe? Necessário. O rotariano aí trabalhando, né, 24 horas por dia. Sim. E aí a gente lembra aquela questão que foi falada aqui no início, que é servir a comunidade com urgência, que é aquelas questões de que enquanto o Estado não atendeu aquele problema que está ali, serem atendidos. Importantíssimo essas doações em relação ao leite materno, em relação à educação, em relação ao asilo também, e todas essas campanhas e essas doações foram realizadas então aqui na cidade de Montes Claros, e a cidade inclusive agradece. Né? É aquela história, né? Nós não vamos resolver o problema. Né? Mas nós vamos também dar a nossa parcela de contribuição. Exatamente. Né? Eu acho que isso é que é importante. O Rotary, então, completou recentemente 118 anos, né? Aí servindo o mundo todo. Eu gostaria que você comentasse, então, no caso foi recentemente, na semana passada. É um número importante, né? Já vem mais de um século. O que isso representa para você como presidente? Bom, é uma marca bem interessante, né? Mas a gente sempre nota que, apesar de 118 anos, Maurício, o Rotary continua atual e necessário, não sei se felizmente ou infelizmente, porque o mundo continua com suas mazelas e vai continuar. Eu entendo que uma das lutas do Rotary mais brilhantes no mundo inteiro seja o combate à poliomielite. Tá? Uma doença que foi mortal, que quando não mata, ela deixa as sequelas para o resto da vida, né? E o Rotary pegou a missão de erradicar essa doença da face da Terra. Eu, inclusive, falo para todo mundo quando entra para o Rotary que só de compreender essa postura do Rotary já justificaria a presença de qualquer um de nós lá dentro. Né? E essa campanha o Rotary vem fazendo no mundo inteiro. Eu entendo isso como um dos papéis mais importantes, porque você ter uma doença erradicada é um bem que você faz à humanidade você não tem nem condição de medir o que é isso. Então é raro você encontrar crianças acometidas de paralisia infantil, no dia a dia nosso, né? E isso é efeito das campanhas de vacinação. E aqui a gente faz um alerta e pede os pais para tomarem cuidado com isso, porque essa doença pode voltar, como muitas doenças que estão erradicadas pelo descuido das pessoas para a vacinação, principalmente da poliomielite, né? Então a gente pede para as pessoas terem cuidado com isso, porque eu acho que é um horror você ter essa doença ainda quando tem uma vacina que impede isso, né? Então, eu acho esse o trabalho muito grande do Rotary. Outra coisa que eu acho muito interessante no Rotary é o intercâmbio, né? Intercâmbio de jovens. Como que funciona? Funciona da seguinte forma, os clubes, né, apresentam candidatos e essas crianças elas passam um ano em cada país, né, escolhido ou indicado. Sim. E eles se tornam verdadeiros embaixadores da região que eles vão, né? Por exemplo, muitos projetos no Rotary foram realizados a propósito dessas idas dessas crianças para outros países, desses jovens.
porque lá eles levam os problemas que a gente tem, às vezes são clubes muito ricos, em países muito desenvolvidos, então isso facilita muito, sem contar a questão da paz, do intercâmbio, de conhecer outras culturas, enfim, é muito enriquecedor essa experiência no Rotary. E eu reputo que esse intercâmbio de jovens seja também um fator muito importante e que coloca sempre o clube em vanguarda, e eu acho que vai existir por muito tempo pelos benefícios que causa à humanidade. Né? Porque o jovem aí ele volta com uma bagagem excelente. E aí é a questão do futuro, do que esse jovem vai se tornar. De fato, é um trabalho importantíssimo. É importantíssimo, Maurício, você vê até a questão da maturidade dos meninos, como eles voltam diferenciados, dominando uma língua estrangeira. Tem muita vantagem em tudo isso, conhecendo o mundo. E numa época muito importante, que o jovem é muito criativo, né? Que ele está em alta em tudo. Então, eu acho que assim, é uma experiência que eu acho que eles não vão esquecer nunca na vida. E lá, eles estabelecem um relacionamento quase familiar, quase não, bem familiar. A família que os recebe lá torna a família deles. E, às vezes, esse relacionamento perpassa pela vida inteira de visita, de troca, de idas e vindas deles, isso entendeu? É muito bom. Então, isso estabelece entre as pessoas, entre os continentes, amizades que, às vezes, duram a vida inteira. Felix, só uma outra curiosidade. Você, no caso, é a atual presidente. Você pode ser reeleita, suponhamos assim, ou tem que ser um novo rotariano? Quando eu entrei no Rotary, existia essa tradição mais firme, sabe? De que só seria presidente uma vez, tá? Sim. Então, eu já fui presidente, 27 anos depois, me pediram para ser de novo, né? Então, foi uma experiência, está sendo uma experiência muito interessante, porque você pode estabelecer parâmetros entre uma vez em 27 anos atrás e agora, né? Mas eu acho que o Rotary é muito sábio e ele é bem estruturado. Como todo mundo lá dentro é igual, foi escolhido por liderança, então você está num barco, você tem a impressão, você está no Rotary, você tem a impressão que você está num barco, onde qualquer uma daquelas pessoas, a qualquer momento, pode ser o timoneiro. Sim. Tá? Então, nós não temos, os rotarianos, nós não temos entre nós diferenças assim. Ninguém não tem tratamento de doutor, senhor, entende? Isso tudo é eliminado. Quando eu entrei para o Rotary, eu tive muita dificuldade, porque assim, eu fui ser companheira de Luiz de Paula, de Luiz Pires, e eu não queria falar sem o senhor, sem o doutor, e às vezes eu falava duas vezes até eu me acostumar, né? Mas depois você vê que não falta respeito, não é essa a questão, muito pelo contrário, né? Mas fica uma amizade, uma forma de você relacionar mais agradável, mais simples, mais direta, entende? Então, você aprende muito. Rotary é, assim, como diz o Vanderlei Arruda, que é um veterano, né, em Rotary, é o meu guru, ele fala que passar por uma presidência de Rotary equivale quase a uma pós-graduação, porque você está num lugar que não, a hierarquia existe por uma consideração, porque não existe essa coisa de você respeitar porque é o seu chefe ou alguma coisa. Não existe, né? Então, as pessoas estão ali de boa vontade. Você tem que ser motivador. Sim. Por excelência, entendeu? Porque as pessoas, elas precisam te acompanhar porque elas precisam, que elas estão gostando da coisa, elas estão motivadas. Porque você não ganha, não tem nenhuma outra compensação que tem no mundo normal. Né? Então, é uma liderança difícil de ser exercida. Mas quando você consegue, é muito interessante porque é gratificante. Perfeito. Nós gostaríamos de parabenizar, então, né, por você ser presidente aí do Rotary e desenvolver um trabalho tão importante para a comunidade. E gostaria de agradecer novamente por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Gostaria que você deixasse, então, uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo para continuar, mesmo que não seja de um Rotary, servindo ao próximo, né? Servindo aí a comunidade. É com você. Bom, eu queria primeiro te convidar para uma das nossas reuniões para você ver de perto o que eu estou falando para você, né? E segundo, eu queria falar para os telespectadores que o Rotary precisa de mais rotarianos. Os desafios que nos esperam aí
Nós vamos precisar de mais gente no Rotary. Eu tenho certeza que tem muito rotariano ainda fora do Rotary. Eu queria convidá-los também para participar do Rotary. E vamos tentar fazer esse mundo melhor, né? Sonhar, realizar, espalhar esperança por aí e fazer um mundo melhor. É o que eu tenho para convidar vocês. É isso aí. Muito obrigado também a você que nos acompanhou neste episódio. Um abraço e até o próximo.